Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo de número 10. Nós estamos com o tema A Grande Meretriz e a Besta Escarlate. Esta é a parte 8, a nossa última parte deste módulo. E nós temos apresentado a besta, a grande meretriz, como uma mulher assentada sobre muitas águas e montada numa besta escarlate. Nós fizemos a apresentação do capítulo 2 e do capítulo 3 do Apocalipse, a Igreja Cruzando os Séculos. Vamos juntar esses capítulos, este módulo, a Igreja Cruzando os Séculos, com este módulo que estamos fazendo agora, a Grande Meretriz e assentada sobre muitas águas e a Besta Escarlate. O que nós temos? A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Esta é a primeira igreja do Apocalipse. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. O número 4, a quarta igreja, é a metade do caminho. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. A quinta igreja é a igreja de Sardes. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Então aqui nós temos as 7 igrejas do Apocalipse. Aqui em cima nós temos a grande meretriz. Essa grande meretriz, ela está assentada sobre muitas águas. E essa grande meretriz, ela tem debaixo de si a besta escarlate. A besta escarlate. Como que estes capítulos eles conversam entre si? Vamos voltar para o Apocalipse no capítulo de número 1, no primeiro verso, e nós já fizemos o comentário desse primeiro verso no primeiro módulo, quando tratamos acerca da profecia. Como que a revelação de Jesus Cristo, ela começa? Ela diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. O que temos aqui nesse primeiro verso é que Deus dá algo para Jesus mostrar, Jesus dá algo ao seu anjo para transmitir a João, que transmite à igreja.
Na verdade, o apóstolo Paulo, ele explicando acerca da presença do Espírito Santo e acerca da presença de Jesus Cristo em nós, no Apocalipse, em Efésios, no capítulo 2 e 3, aliás, no 3, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pedir ao Espírito de Deus fortalecer o nosso homem interior para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Quando Paulo fala isso, ele fala à igreja de Éfeso. Quando nós chegamos à igreja de Laodiceia, equidistante da igreja de Éfeso, a última igreja, Éfeso é a primeira, Laodiceia é a última. Jesus está para o lado de fora, batendo para poder entrar. Ou seja, a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem a aparência de Cristo, mas Cristo não está dentro dela. Quando voltamos para o capítulo 1 do Apocalipse, ao invés de Jesus falar direto com a igreja, ele fala com João, ele fala com o anjo, que fala com João, que fala com os servos, os anjos da igreja, que fala com a igreja. Esta distância se assemelha muito à imagem da entrega dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. No capítulo 19 de Êxodo, há uma preparação para a lei ser entregue. E na preparação, Deus dá um recado ao povo dizendo que era para ser marcado um limite no monte, porque Deus ia descer sobre aquele monte e o poder de Deus seria manifestado de uma grandiosidade de tal sorte, de tal monta, que o povo não suportaria a presença da glória de Deus. O que acontece naquele instante? No capítulo 20, Deus se apresenta no final do 19, começo do 20, e há um barulho muito grande de trombeta, de trovão, de relâmpago, e o povo sai correndo, se afasta de Deus, porque a lei revela o pecado do homem, e Deus estava entregando os 10 mandamentos. A lei, ela serve como um aio para levar o homem a Cristo e se converter no Novo Testamento e se tornar uma nova criatura. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele e ele se torna o templo do Espírito Santo. O que acontece com a igreja? A igreja, diferente do que aconteceu na entrega da lei, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja em Atos, no capítulo 2, todos os que estavam naquele ambiente foram cheios do Espírito Santo e eles saíram anunciando as grandezas de Deus. Então, se o Espírito é derramado sobre a igreja, e nesse caso nós estamos falando da igreja que se transforma no corpo de Cristo, nascida de novo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja, diferente de quando a glória de Deus desceu sobre o monte da lei e o povo corre, quando a glória de Deus desce sobre o cenáculo, a igreja sai cheia do Espírito Santo, anunciando as boas novas. Naquele dia se convertem 3.000 pessoas. Esta igreja, que a gente chama de igreja primitiva, ela tem reflexo na igreja de Éfeso, a primeira igreja, porque esta é a igreja que recebe o Evangelho. Quando nós comparamos a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, com a Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas. A primeira parábola é a parábola da semente lançada em 4 tipos de terrenos. É como se dissesse: a igreja
está nascendo e expandindo por toda a terra. A palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo proclamado. Na segunda igreja, nós temos a semente que vai tornar no trigo, mas também nós temos o joio no meio do trigo, porque houve uma distração, o homem dormiu, o inimigo infiltrou o joio no meio do trigo. Voltando, e nós temos que ir juntando as figuras, voltando à grande meretriz. A grande meretriz, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é três objetivos. O primeiro objetivo é de ser igual a Deus. O segundo objetivo, estabelecer um domínio religioso. O terceiro objetivo, um domínio político. Nesse objetivo, estabelecer um domínio religioso, ela está sentada sobre muitas águas, que são povos, raças, línguas e nações. O joio plantado no trigo é o mecanismo que ela tem para se infiltrar no meio do povo de Deus, para, a partir dali, desenvolver uma tática de guerra em que ela leva ou procura levar a igreja a sucumbir. Quando nós estamos falando desta infiltração maligna dentro da igreja, nós temos que entender que Jesus é aquele que edifica a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas quando nós usamos o termo igreja, nós devemos nos lembrar que o termo se aplica ao corpo de Cristo, a uma congregação que forma o corpo de Cristo, a igreja invisível, mas ela também é uma igreja visível, e como igreja visível em que ela se reúne para congregar, tem debaixo ou dentro desta igreja aqueles que se convertem, nascem de novo, e aqueles que aderem, que se aproximam. Nós encontramos uma figura disto quando Israel sai do Egito e os judeus saem do Egito, mas sai junto com eles uma mistura de gente, um vulgo dentro no meio do povo. Quer dizer, alguém que não experimentava a mesma fé, mas estava na mesma travessia, na mesma jornada. Assim também, a igreja, ela, na segunda parábola, ela tem a infiltração do inimigo. Jesus fez questão de dizer que esta infiltração do inimigo causa uma similaridade de doutrina que torna difícil distinguir o trigo do joio, mas que a separação destes dois vai se dar tão somente na consumação dos tempos, isto depois do arrebatamento da igreja. Dora, seja bem-vinda. Na terceira igreja, nós temos a grande árvore. A grande árvore vinda do grão de mostarda, e nesta grande árvore a igreja, ela está no seu crescimento, no seu apogeu, mas dentro desta grande árvore se percebe a penetração de pássaros. E esta penetração de pássaros é como entidades malignas nesta igreja que vamos chamar institucional, a igreja que se reúne localmente e que é formada pela igreja verdadeira dentro dela, o corpo de Cristo, e os aderentes, os que professam a fé sem ter passado pela experiência do novo nascimento. Então a igreja chega ao seu máximo de crescimento quando o fermento leveda toda a massa. A partir dali,
As parábolas mudam a sua linguagem, a sua forma de apresentação, deixa de ser uma apresentação visível para se tornar numa apresentação invisível das realidades espirituais. Porque na igreja de Sardes nós encontramos um tesouro escondido. E na igreja de Filadélfia nós encontramos uma pérola de grande valor enterrada, que precisa ser encontrada. E depois nós chegamos na igreja de Laodiceia, uma grande rede sendo lançada e pegando peixes de todos os tipos, bons e maus. Quando nós chegamos na igreja de Tiatira, quando nós vamos lendo na igreja do Apocalipse, na segunda igreja, quando o joio é colocado no meio do trigo, na segunda igreja, nós encontramos a sinagoga de Satanás. Isto na segunda igreja. E quando chegamos na terceira igreja, Pérgamo, nós encontramos o trono de Satanás. Então observa, os dois objetivos de Satanás vão sendo alcançados pela infiltração do joio no meio do trigo. Primeiro ele consegue uma sinagoga, depois ele consegue um trono. Se nós olharmos os períodos históricos, a igreja de Tiatira é a igreja que cruza a Idade Média. Então ela vem do ano 500, em torno do ano 500, até o ano de 1400. É a igreja que tem, que tem dentro dela o fermento inchando a massa. Quando nós estávamos na igreja de Pérgamo, a igreja ela é reconhecida pelo Império Romano e se torna uma igreja oficial. O Império Romano ele deixa de existir nesse período e a igreja de Roma, ou a igreja da cidade de Sete Colinas, assume a primazia no mundo. E aí nós temos a grande meretriz dominando as águas e ao mesmo tempo a grande meretriz estabelecendo o controle sobre a besta escarlate. A partir do momento em que ela estabelece esse controle, a partir da Idade Média, esse controle vai se expandindo, se incrementando. E por que isso acontece? Nós estamos falando da igreja institucional. Porque em Apocalipse capítulo 2, versículo 21, Jesus disse: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender de sua prostituição. Esta igreja, que é de Tiatira, que não quer se arrepender da sua prostituição, ela passa o milênio. Essa igreja constitui um braço que é o seu exército, as cruzadas, um braço religioso que são as inquisições, para calar as vozes contrárias. Ela adquire um status mundial de domínio, de força, e a partir dali, mesmo quando nós chegamos na igreja de Sardes, que é o movimento da Reforma Protestante, a igreja de Jesus Cristo ganha um impulso. A igreja de Sardes, ela se reconecta à fé dos apóstolos,
porque a salvação porque eu creio no poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois dos gentios. Lutero se reconecta ali. A igreja de Filadélfia, ela assume a fé protestante, ela assume a fé evangélica, e ela é uma igreja de pouca força. Quando nós olhamos o panorama das igrejas, tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia, elas são figuras das igrejas que estarão presentes no tempo dos fins. Ou seja, nós teremos uma igreja professante e uma igreja verdadeira, convivendo no mesmo período histórico e às vezes dentro do mesmo prédio chamado igreja institucional. Agora note, esta batalha que vai sendo travada aqui, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia recebe do Senhor uma promessa que, porque eles guardaram a palavra da aprovação do Senhor, a palavra do testemunho, o Senhor os vai guardar da hora da provação que vai vir sobre toda a terra, que é o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel e os dias que antecedem esse período. O que está acontecendo nesses últimos tempos? A grande meretriz, que ela começa como o joio no meio do trigo e depois o fermento que leveda toda a massa, ela cresce ao ponto de se tornar um ensino de prostituição para ela se tornar a própria grande prostituta. O que falta então para esta grande meretriz implantar o seu reino, chamar a besta escarlate e convocar o anticristo para que ele se manifeste? Ela tem que preparar como um último ato que antecede a vinda do anticristo e a vinda da besta, que é criar dentro do mundo um chamado espírito globalista. O que é esse espírito globalista? Quando nós lemos em Daniel, no último capítulo de Daniel, no capítulo de número 12, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Por que o saber precisa se multiplicar no tempo do fim? Porque quando acontecer o arrebatamento da igreja e a besta escarlate formada por 10 nações entregar o seu poder à besta que sai a besta, que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que vai ser energizado pelo poder do grande dragão. Para que isso aconteça, a igreja primeiro precisa ser arrebatada. Mas também para que a besta possa se manifestar, ela precisa de um aparato tecnológico. Como assim, César? Um aparato tecnológico. A besta precisa da marca da besta, que é o 666, que é um mecanismo comercial por meio do qual, seja lá como essa marca se der, ninguém poderá comprar e nem vender senão com aquela marca. Isso só acontecerá depois do arrebatamento,
no chamado dia do Senhor. Mas para que isso aconteça, um aparato tecnológico tem que ser construído antes desse dia. Esse aparato tecnológico é a internet. Porque se o mundo inteiro for conectado na nuvem, então a besta terá condição de controlar em escala global todos os habitantes da Terra. Hoje, por exemplo, esse nível de conexão já pode ser percebido se a gente somar ou computar os celulares que tem dentro de uma nação. São milhões e milhões de celulares. Se brincar, é quase 3 celulares para cada cidadão do mundo. Ou do Brasil, por exemplo. Ou seja, as pessoas estão sendo instrumentalizadas para estarem conectadas. O que estamos dizendo com isso? É que a preparação para a vinda da besta, ela não acontece da noite para o dia. Ela já está acontecendo desde o dia que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao Pai. Por isso que o apóstolo João diz, o espírito do anticristo já está operando. E esse espírito do anticristo é o que vai desembocar no falso profeta. E o objetivo do falso profeta é entronizar a besta, levando a humanidade a adorar a besta, ou seja, o domínio religioso, ele vai criar os mecanismos para que o homem receba adoração. Então, o espírito do anticristo, ele tem que preparar essa cultura globalista. Nós devemos também nos lembrar que a grande meretriz é também chamada de Babilônia, a grande. Isso nos reporta a Nírode, que nos reporta ao capítulo 10 de Gênesis, que nos reporta a construção da Torre de Babel. Qual era o propósito da Torre de Babel? Era um espírito globalista. Globalista no sentido em que eles criaram uma sociedade, queriam construir uma torre para que os homens não fossem espalhados na face da terra. Aí nós temos que nos lembrar que depois do dilúvio, Deus deu uma ordem a Moisés, a Noé. Nesta ordem, Noé deveria, com a sua descendência, espalhar na terra e sujeitar toda a terra e encher toda a terra. Então, os povos, eles foram separados em áreas geográficas para expandir. O espírito de Babel não queria essa expansão, queria a concentração do poder. E o espírito globalista, ele é a concentração do poder. A concentração do poder na mão de poucos, das elites. E mais, o espírito globalista, através da própria internet, ele consegue fazer o contrário do que aconteceu quando Deus vem e examina a situação na construção da Torre de Babel. Deus, percebendo que o homem tinha só um pensamento e não haveria mais limite para o homem, quer dizer, o pecado ia subir, aumentar em tal nível, em tal grau, que aconteceria o mesmo que aconteceu no período anterior ao dilúvio. Então Deus confunde as línguas e os homens não se entendem mais. E hoje, com o poder da internet, qualquer um pode ouvir o que está de outra língua. Basta jogar um texto no tradutor, de quase qualquer língua do mundo tem a tradução instantânea. Então, a informática está desfazendo o que Deus fez, que foi colocar línguas diferentes entre as nações. A informática está trazendo tudo para uma mesma língua,
para o mesmo centro, para uma mesma perspectiva. Então, o espírito do globalista, ele vem criar as condicionantes para a entronização da besta. Aquele que era e não é, e também é ele, o oitavo rei, que procede dos 7 reis e caminha para a destruição. O outro objetivo que a grande meretriz tem que construir para que surja a besta é criar uma expectativa de um governo mundial. Quando nós temos situações como a pandemia e nós olhamos para a ONU tentando encontrar nela uma solução única para o mundo inteiro, este espírito que vai construindo a ideia de que os problemas do mundo só se resolvem baseado em um governo, vai trazer as condicionantes para a vinda do governo do anticristo. E a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome, com 7 cabeças e 10 chifres, significa a soma de todos os impérios mundiais que na sua maneira de governar vai chegar ao ponto de excluir completamente Deus do destino das nações, porque as nações vão romper contra as leis divinas e isso já está acontecendo. Então, nós temos 2 movimentos neste período. O período que vai da cruz até o arrebatamento. É a construção de um espírito globalista para que por meio deles os povos sejam dominados. Lembra que o objetivo da grande meretriz é assentar sobre as muitas águas, que são povos, raças, línguas e nações. E o outro objetivo é liderar as nações, formando o bloco de 10 nações, que vai culminar com o governo do anticristo. Então, nós temos aqui, entre a morte e ressurreição de Jesus, nós temos um outro marco histórico importante, que é 1948. 1948, Israel se torna nação. E desde que Israel se tornou nação, nós entramos naquele período de dias que Jesus chama de dias de Noé e de Ló, que é o período mais terrível da história. Nós somos advertidos pela carta de Paulo, quando ele diz assim: o Espírito expressamente diz, nos últimos dias. É como se o Espírito desse uma advertência: se cuide, porque nos últimos dias as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, porque esses últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé, quando a violência estava sobre a terra. É por isto que, ao lermos Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 5, nós lemos assim: viu também outro sinal no céu, e eis o dragão grande e vermelho. Olha como é o dragão grande e vermelho do Apocalipse capítulo 12. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas na cabeça. A grande meretriz está montada numa besta escarlate, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, a presença desse grande dragão, ele se posta no período em que Jesus está por nascer, porque no versículo 1 diz que tem uma mulher grávida
pronta para dar à luz ao filho varão que há de reger toda a terra, e esse filho é Jesus. Isso significa que o grande dragão, ele se posicionou na cruz, e ele, já naquele período, ele mandou uma infiltração na terra de 1/3 dos anjos malignos para implementar o seu grande plano mundial de conseguir subverter a igreja cristã, transformar ela na grande meretriz e, a partir dali, ter o domínio mundial. Quando eu falo igreja cristã, eu estou falando a igreja que se chama cristã, reconhecida lá em Apocalipse capítulo 13 como aquela igreja que tem a aparência do cordeiro, mas fala como dragão. Não a igreja corpo de Cristo, porque esta está sendo edificada em todo esse período da história. Por isso, ao final de cada igreja do Apocalipse, é uma palavra para aquele que vencer, ser-lhe-á dado. E aí é dito o que é dado àquele que vence nesses períodos todos da história. Então, esse grande dragão, a sua cauda arrasta a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quem ele quer devorar? Não só o filho varão que vai nascer, que foi Jesus Cristo, mas ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, como também aqueles que estão identificados com ele, que é a igreja verdadeira, a igreja corpo de Cristo, a igreja noiva do Cordeiro. Essa que vai ser arrebatada. Quer dizer, desde aquele momento até o arrebatamento da igreja, o grande dragão está se infiltrando, se esmiuçando no meio da igreja cristã, institucional, para subvertê-la e transformar na grande meretriz. Lembra? Jesus está edificando a sua obra no meio de tudo isso. Mas o Apocalipse é a revelação das coisas como elas são, não do jeito que a gente gostaria que fosse. E como que nós, então, poderíamos entender estas 10 nações? Veja, nós temos o dragão. Nós temos hoje pelo menos 10 blocos de nações no mundo. O Acordo de Livre Comércio das Américas, a ALCA, a União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia e seus aliados, o Oriente Médio, Israel, a China, o Japão, Tigre Asiático e a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN. 10 grandes blocos de nações que já estão se formando, ou estão formados, e que o jogo da política mundial se dá dentro deles. Quando nós olhamos a grande meretriz com a besta escarlate e fazendo uma análise, quando o Apocalipse capítulo 17, ele dá o mistério da besta escarlate, ele diz assim: ela é formada por 7 reis, 5 caíram, um existe, e o outro que vem, convém que dure pouco. 5 caíram: o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Grego. 5 caíram. Um existe, Roma. E ele vai voltar a existir no fim. Roma, no seu segundo estágio, formado por 10 nações. Por isso, 10 cabeças, quando nós vemos a besta saindo do mar. Então, a base do anticristo, ela é formada pela Grécia, pela Medo-Pérsia, pela Babilônia, por Roma, semelhante ao leopardo, semelhante ao urso, boca como de leão, a besta do mar. A este conjunto de nações
elas vêm entregar o seu poder ao grande dragão, que por sua vez vai entregar o poder à besta, ao homem do pecado, ao filho da perdição. Quem seriam esses países acordados? O Acordo de Livre Comércio das Américas é formado por 34 países americanos, menos Cuba. A União Europeia é formada por 15 países da Europa Ocidental. A Comunidade dos Estados Independentes é formada por 12 das 15 repúblicas que formam a Rússia, ficando de fora apenas 3 estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. A Rússia e seus aliados é formado com os aliados Irã, Etiópia, Europa Oriental, Armênia e Turquia. O Oriente Médio é formado pela Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbia, Líbano, Marrocos, Omã, Palestina, Saara Ocidental, Síria e Tunísia. Temos Israel, China, Japão. O Tigre Asiático é formado por Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. A Associação das Nações do Sudoeste Asiático é formado por Brunei, Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Se nós observarmos a igreja de Laodiceia como a igreja que coloca Cristo do lado de fora, quando uma igreja coloca Jesus Cristo do lado de fora, ela vai repetir o padrão de comportamento da igreja de Tiatira, que vai buscar no Estado a força a fonte do seu poder, ou a sustentação do seu poder. Por exemplo, nós lemos no noticiário de ontem o seguinte: reunidos com Jair Bolsonaro no Planalto nessa terça, dia 18 de maio, líderes da bancada evangélica levaram ao presidente queixas sobre ministros e cobraram maior atenção do governo federal às bases eleitorais do seu estado, informa a Folha. O grupo de evangélicos também avalia que Bolsonaro precisa definir logo o partido pelo qual disputará o pleito presidencial no ano que vem, sob pena de prejudicar os seus projetos eleitorais. No encontro de hoje com integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, segundo o jornal paulistano, o presidente ouviu queixas de que o governo precisa estar mais próximo dos congressistas ligados às igrejas neopentecostais, segmento que deu ampla vitória ao Bolsonaro em 2018. A principal reclamação foi que parlamentares têm tido dificuldades de encaminhar demanda junto a ministros. Eles afirmaram ainda que o governo precisa intensificar inaugurações de obras e projetos nos estados, eventos que congressistas aliados, e aqui a bancada evangélica, possam capitalizar politicamente, explica a Folha. Então, o que é isso? A igreja assumindo essa função da grande meretriz de buscar o seu poder na besta escarlate e dominar sobre as muitas águas. A resposta a esse tipo de comportamento, o apóstolo Paulo, ele vem falar aos Efésios, no capítulo de número 3, o versículo 17 em diante, quando ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós. Observa que o joio está no meio do trigo. Muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que esta gente se torna inimigo da cruz de Cristo? Ele explica. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que, e aí vem o detalhe, só se preocupam com as coisas terrenas. Este é o drama. Só se preocupa com as coisas terrenas. Observa o encontro de Jesus com Pedro, o que acontece? Desde esse tempo começou Jesus, está em Mateus capítulo 16, verso 21, a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Jesus termina de dizer o seu caminho da cruz, Pedro nesse instante se coloca como inimigo da cruz de Cristo. Porque ele diz, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo nenhum te acontecerá. Olha a reação de Jesus, ou a atitude de Jesus em resposta ao comportamento de Pedro que tenta impedir a cruz de Cristo. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. É por isso que foi feito esse desenho da igreja, ela atingindo o ápice e entrando num processo de decadência, porque esse é o retrato da igreja institucional ao longo dos séculos. Ela vai perdendo o seu primeiro amor, como foi a exortação à primeira igreja, ao ponto de chegar na última igreja com Cristo do lado de fora, porque ela se recusou a se arrepender das suas prostituições. Esta é a história da igreja visível, da igreja aparente, da igreja que se diz cristã, mas que tem na força do poder humano a sustentação da sua comunidade e não mediante o poder de Deus. Então, nós temos esses dois movimentos. De um lado, esses quatro movimentos. De um lado, a formação dos blocos de nações. Do outro, a apostasia da igreja cristã. No mundo, a formação do espírito globalista. E por baixo de tudo isso, um clamor por um governo mundial. Tudo isso vai desencadear os acontecimentos para a entronização da besta. E antes disso, o arrebatamento da igreja. Hoje, os noticiários dão conta que a China está fazendo exercícios militares para invadir Taiwan. Os noticiários estão dizendo que a Rússia disse que se Israel continuar em guerra, é possível a Rússia declarar guerra a Israel. Então, as nações estão nervosas. A pandemia está desestruturando muitas nações. E há um grande abalo nesse tempo. O que cabe a cada um de nós é vir examinar a palavra profética. Conhecer, para que nós possamos entender o tempo que estamos vivendo. Eu estou aqui encerrando esse módulo
a grande meretriz e a besta escarlate. No próximo módulo nós vamos entrar em Israel, o marco profético da igreja. E eu termino com um pedido de oração, fazendo de Paulo a minha oração. Rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, Dora. Amanhã às 20 horas nós estamos retornando para iniciar uma nova jornada, o módulo de número 11, Israel, o marco profético da igreja. Que você possa vir fazer parte da minha comunidade se inscrevendo aqui no Instagram e também no YouTube. Vamos tornar essa conta significante para me ajudar a despertar o povo de Deus nesta última hora, para que Cristo possa nos esclarecer e a igreja se levante do meio dos mortos. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.